Máscara da Maldade, BTK, por Dennis Lynn. Ele se considerava um cara legal. Início. Quando Julie Otero reclamou que suas mãos estavam ficando dormentes por causa das amarras, ele as ajustou. Quando Joey dissera que seu peito doía de ficar deitado no chão com as costelas quebradas, ele buscou um casaco para colocar sobre seu corpo. E naquele momento, no quarto escuro na casa da Hydraulic, deu um gole de água para a mulher doente. Em seguida, apanhou uma sacola plástica de seu kit de ataque e a enfiou na cabeça da mulher. Pegou o fio amarrado à cama e passou uma das pontas em volta do pescoço dela 4 ou 5 vezes, por cima da camisola cor-de-rosa. E puxou. Ele enrolara o fio de modo que quanto maior fosse a resistência dela, mais o aperto se intensificasse. As crianças gritavam mais alto e batiam na porta de madeira enquanto a mãe morria. Ele se levantou decepcionado. Queria fazer mais, sufocar os meninos e enforcar a menina, mas o telefonema o preocupava. Antes de sair, roubou 2 calcinhas da mulher. Observações sobre os diálogos. Aviso. Nós reconstituímos muitas conversas com base nas recordações dos envolvidos, nas citações registradas na cobertura da imprensa e em nossas próprias anotações. De acordo com as informações factuais de que dispomos, os comentários apresentados entre as aspas refletem o que foi dito à época. Em casos nos quais não foi possível reconstituir os diálogos, mas a essência do que foi dito podia ser extraída a partir das apurações realizadas, não colocamos as frases em aspas. Usamos tal recurso para indicar que essas palavras são substancialmente parecidas com o que foi dito, ou, no caso de conversas do BTK com suas vítimas, que se trata de forma como ele se lembra dos diálogos. As frases em itálico se referem às recordações dos participantes de seus pensamentos na ocasião. Erradicando o mal. Introdução. 2007. O jornal Wichita Eagle fez a cobertura do assassino em série BTK desde a primeira vez que ele atacou, em janeiro de 1974. Apenas em 2004 a 2006, o Eagle publicou aproximadamente 800 matérias sobre o reaparecimento do BTK, a intensa investigação, a solução dos crimes e a maneira como o caso afetou nossa comunidade. O jornal gastou milhares de dólares nas transcrições do julgamento e as postou na internet para que todos pudessem ler. A cobertura abrangente e a profundidade nos rendeu prêmios e elogios. Alguns podem pensar que não haveria muito mais a dizer, principalmente considerando a atenção diária que o BTK recebeu nos noticiários das emissoras de TV a cabo. Mas nós temos acesso direto às apurações jornalísticas. Não só sabemos mais a respeito da história do BTK do que qualquer outra pessoa, nós a vivemos. No meu caso, cresci ouvindo falar dela. Nós podemos vasculhar 32 anos de arquivos da Eagle, incluindo as anotações originais dos repórteres, memorandos internos e fotografias. Ao longo de 3 décadas, o BTK, o Witch Eagle e a polícia local desenvolveram um intricado relacionamento. Foi por meio do Eagle que BTK enviou sua primeira mensagem, em 1974. Foi para o Eagle que, alguns anos depois, o desesperado chefe de polícia de Wichita pediu ajuda para criar uma armadilha para o assassino. Foi em uma carta macabra para o Eagle, entregue à polícia pelo repórter Hearst Leviana, que o assassino anunciou seu reaparecimento em 2004. E foi por meio dos classificados do Eagle que o chefe da investigação levou o BTK a cometer um erro que resultou em sua ruptura em 2005. E quando o BTK, Dennis Later, um pai de família e presidente da congregação de uma igreja, estava enfim na prisão, foi para nós, especificamente para este livro, que o tenente Ken Lander e seus principais investigadores contaram seu lado da história nos mínimos detalhes. Landry e seus detetives estavam descontentes com os excessivos erros em outros livros sobre o caso, por saberem que nós nos importávamos com esse capítulo da história da nossa comunidade tanto quanto eles, confiaram em nós para esclarecer os fatos. Leviana vem cobrindo crimes em Wichita há mais de 20 anos. Tim Potter foi apelidado de Colombo pelos policiais por seu hábito de ligar para fazer uma segunda verificação dos fatos contidos em suas anotações. Roy tem 2 irmãos na força policial. Meu pai foi detetive do Departamento de Homicídios de Wichita.
Mas este livro não é uma mera reconstituição do caso com o objetivo de separar os fatos das conjecturas. As pessoas que deveriam e que detiveram o BTK são policiais de verdade, personagens de carne e osso que baixaram a guarda para que pudéssemos levar nossos leitores junto com eles em missões de vigilâncias e tiroteios e para dentro de seus lares e corações. Em outras ocasiões, ao conversarem conosco para matérias jornalísticas, os policiais sempre agiam com cautela. A imagem pública de Lander sempre foi de estoicismo. Ele nunca procurou publicidade, nunca fez joguinhos, nunca respondeu a perguntas sobre si mesmo. É a sagacidade em pessoa, mas não exatamente acessível. No início dos trabalhos deste livro, Wenzel avisou a Lander que queríamos retratá-lo com exatidão, não como um santinho, sempre gentil e bem educado. Eu quero conhecer seus defeitos, quero perguntar para sua esposa sobre os seus defeitos. Wenzel, que vem cobrindo histórias policiais há anos, não conseguia imaginar que alguma figura importante na hierarquia da polícia pudesse concordar com isso. Foi um pedido que exigiu uma boa dose de ousadia. Lander deu de ombros, sacou o celular e ligou para Cindy Lander. Oi, disse ele. Quer conversar com esses caras? Então Lander olhou para o Intel. Quando você convencê-la a começar a falar disso, ela pode nunca mais parar. Os retratos de Rader e Langer que tivemos a chance de elaborar para este livro são imagens espelhadas. Ambos são filhos nativos do coração dos Estados Unidos, criados por famílias religiosas de classe média, escoteiros que cresceram, se casaram e tiveram os próprios filhos. Ainda assim, um deles se transformou em um pervertido sexual que matava por prazer, enquanto o outro se tornou um policial dedicado a proteger as vidas das outras pessoas. As escolhas que fizeram determinaram que Rader e Langer se tornassem oponentes em um jogo mortal de gato e rato. Ao escrevermos este livro, nós também tivemos que fazer uma escolha. Enquanto muitos se concentraram apenas em retratar o mal, nós resolvemos dedicar a mesma quantidade de tempo às pessoas que o erradicaram. L. Kelly. Máscara da Maldade. 15 de janeiro de 1974. 8h20. Número 1. O Isoteiro. O nome dela era Josie Otero, tinha 11 anos, usava óculos, escrevia poesia, gostava de desenhar e se preocupava com a aparência. Estava começando a usar sutiã e a deixar crescer o cabelo, que caía em cachos tão espessos em volta da cabeça e do pescoço que o homem com a arma mais tarde teria dificuldade em amarrar o pano que manteria a mordaça enfiada em sua boca. Quando Josie acordou naquela manhã, o homem com a arma se esgueirou até a porta dos fundos e viu algo que o deixou suando frio. Uma marca de pata no quintal dos fundos coberto de neve. Ele não esperava a presença de um cachorro. Assoviou baixinho. Nenhum cão apareceu. Mesmo assim, ele sacou uma Colt calibre .22 da cintura e se esgueirou até a parede externa da garagem para pensar. Dentro da casa, Joey vestira uma camiseta azul e caminhara de seu quarto até a cozinha. Foram apenas alguns poucos passos. Era uma casa pequena. Sua mãe, Julie, estava na cozinha usando roupão azul. Ela arrumara a mesa com cereal e leite para o café da manhã e carne enlatada para fazer os sanduíches que levariam para o almoço na escola. Joey, o pai de Josie, estava comendo peras em conserva. Com seus 1,62 metros, Josie já era 5 centímetros maior do que a mãe e da altura do pai, mas tinha a cabeça de criança. Entre aspas. Você não me ama tanto quanto os outros. Fecha aspas. Desabafou ela certo dia para os irmãos Charlie. Com 15 anos, ele era o mais velho dos 5 filhos do Zoteiro. Isso não é verdade, respondeu ele. Eu amo você tanto quanto a qualquer um deles. Ela se sentiu melhor, amava toda a família, mamãe e papai, Charlie e Joey, à época com 9 anos, Danny, de 14, e Carmen, de 13. Adorava a maneira como Joey observava os irmãos e tentava ser durão com eles. Ele era muito bonitinho. As meninas na escola primária Adams adoravam seus olhos castanhos. Naquela manhã, ele se vestira para chamar atenção. Uma camisa de manga longa por cima de uma camiseta amarela, sobre uma camiseta de baixo, branca, além de calças arroxeadas com bolsos brancos e listras brancas na parte de trás.
Era terça-feira. Eles brincariam com o cachorro, ajudariam a mãe a embalar os almoços. Então o pai levaria Josie e Joey para a escola de carro, como já tinha feito mais cedo com Charlie, Danny e Carmen. A mãe já tinha colocado seus casacos em cima de uma cadeira. Do lado de fora, o homem hesitou. Nos bolsos da parca, ele levava uma corda, um fio de uma persiana, mordaças, fita adesiva branca, uma faca e sacolas plásticas. Os Otero tinham morado em Camden, no estado de New Jersey, e mais tarde na zona do Canal do Panamá, por 7 anos, e depois com parentes em sua terra natal, Porto Rico, durante alguns meses. Haviam comprado a casa em Wichita apenas 10 dias antes e ainda estavam se acomodando no imóvel. Wichita era um grande centro de fabricação de aviões, o que significava oportunidades para Joe. Ele era um sargento reformado com 20 anos de serviço no Corpo Técnico da Força Aérea dos Estados Unidos e começara a trabalhar em aeronaves e a dar aulas de pilotagem em Cookfield, a alguns quilômetros de distância de Wichita, a capital mundial da aviação. Boeing, Cessna, Beech e Learjet, todos tinham grandes fábricas lá. A cidade, que chegara a fornecer 1.600 bombardeiros B-29 superfortes para a guerra, à época se dedicava a fabricar jatinhos para companhias aéreas e estrelas de cinema. Julie tinha conseguido um emprego na Coleman, uma fábrica de equipamentos para acampamento, mas foi demitida algumas semanas depois em um corte de pessoal para redução de despesas. Na nova casa, os membros da família se incorporavam aos 260 mil habitantes de Wichita, muitos dos quais tinham passado a infância em fazendas, prezavam a relação de confiança entre os vizinhos e deixavam suas portas destrancadas. As empresas fabricantes de aviões tinham ido para Wichita décadas antes, em parte pela oportunidade de contratar jovens que cresceram na zona rural da região, aprendendo como consertar motores e carburadores de tratores desde o início da infância. Esses trabalhadores e suas famílias levaram junto com eles os costumes da vida no campo para a cidade. As pessoas ainda deixavam as chaves dentro dos carros à noite e levavam refeições caseiras para os vizinhos doentes. Era uma cultura que os orteiros apreciavam, mas Joe e Julie tinham uma postura mais nova-iorquina no que dizia respeito à segurança. Luke, o cachorro que Joey arrumara, odiava estranhos. Joey conhecia o perigo das ruas das cidades grandes e, aos 38 anos, ainda era esguio e forte. Fora campeão no plugismo de Spanish Harlem. Julie, então com 34 anos, praticava judô e ensinava a arte marcial aos filhos. Joey era versado na malandragem das ruas, mas também brincalhão. No trabalho, entre anglo-americanos desconhecidos, fazia pessoas rirem ao zombar do próprio sotaque porto-riquenho. Ele sabia como tornar divertido o ato de ir às compras e, em certa ocasião, arrastou as crianças para dentro de uma loja, em um trenó, enquanto elas gargalhavam. Quando assinou a hipoteca da casa, 6 cômodos e um porão inacabado, Joey brincou com o corretor. Espero ainda estar vivo quando este empréstimo for quitado. 2 meses depois, os Otero ainda estavam esvaziando caixas. Certa noite, Joey e Charlie assistiram um filme a sangue frio, a história de dois desajustados que, em 1959, assassinaram 4 membros da família Clutter em Holmbin, Kansas. Como alguém pode fazer isso? Perguntou Charlie. Agradeça por uma coisa dessas nunca ter acontecido com você, respondeu Joe. Dennis Rader tinha visto a mulher e a menina certo dia, enquanto levava a esposa para o trabalho no departamento de assistência aos veteranos de guerra, porque ela não gostava de dirigir na neve. No Edgemore Drive, viu 2 mulheres de pele morena e uma perua que dava ré para entrar na Murder Avenue. Depois disso, ele as seguiu por semanas e tomou notas. Seguiu Julie inúmeras vezes enquanto ela levava Josie e Joey para a escola. Sabia que os três saíam por volta das 8h45 e que Julie demorava 7 minutos para voltar para casa. Descobrira que o marido saía para o trabalho por volta das 8. Não queria dar de cara com o marido, portanto, cronometrou sua chegada para aproximadamente 8h20. O marido já teria saído. O menino estava lá, mas ele não fazia parte do plano. O menino seria morto, mas não era o alvo. Ele queria a menina, mas não sabia que os Otero estavam com apenas um carro.
Joey tinha batido o outro alguns dias antes, fraturando algumas costelas. Para que Carmen, Danny e Charles chegassem na escola antes das 8, Joey levava a perua que Julie costumava dirigir. Charlie fez menção de baixar a porta da garagem, mas Joe lhe disse para deixá-la aberta porque logo voltaria. Por causa do ferimento, Joe estava incapacitado de trabalhar. Do lado de fora, a temperatura era de 6 graus negativos e a neve continuava congelada sobre o terreno endurecido. Rader estava com 28 anos na época, tinha cabelos escuros e olhos verdes, que em tempos recentes vinham passando tempos demais fitando as profundezas da escuridão. Ele gostava de ver pornografia e de fantasiar acordado. Tinha apelidado seu pênis de Spark, que significa brilhante. Via a si mesmo como um agente secreto, um assassino profissional, uma sombra. Reader tinha se levantado antes do amanhecer naquele dia, enchido os bolsos do casaco, estacionado a vários quarteirões da residência marcada como seu alvo e em seguida caminhado até lá. A casa ficava na esquina noroeste da Murdoch, com a Edgemoor Drive, na zona leste de Wichita. Ele chegara no instante em que a luz ficara fraca na alvorada, obscurecida. Tinha em mente a menina de cabelos longos e escuros e óculos. Ela parecia feita sob medida para o SBT, sua abreviação para Spark Big Time. Mas ao chegar ao quintal dos fundos, ele hesitava. Onde estava o cachorro? Ao longo dos 31 anos seguintes, Rader escreveria muitas palavras sobre esse dia, algumas mentirosas, outras verdadeiras. Escolheu a família porque mulheres de ascendência hispânica o excitavam. Fantasiava sobre sexo e treinava para matar. Fazia nós de forca e enforcava cães e gatos em celeiros. Quando adolescente e mais tarde na Força Aérea, espiava através de persianas para observar mulheres se despindo. Invadia casas para roubar calcinhas. Seguia mulheres enquanto faziam compras sozinhas em mercados. Planejava se esconder no banco traseiro do carro e sequestrá-las à mão armada. Sua intenção era levá-las a lugares onde ele e Spark poderiam se regalar, amarrar, torturar, matar. Ele sempre se acovardara, mas não daquela vez. Esgueirou-se pela garagem até a porta dos fundos. Estendeu o braço para abri-la. Trancada. Sacou uma faca de caça e cortou o fio do telefone, preso contra as chinas, as ripas brancas da parede. De repente, ouviu a porta dos fundos ser aberta, sacou a arma e se viu fitando o rosto do menininho. E, enfim, viu o cachorro parado ao lado do garoto. O cão começou a latir. Agindo com mais urgência, sentindo o suor começar a escorrer pelo corpo, Rader empurrou a criança para dentro da cozinha e ficou cara a cara com outra surpresa. O homem estava em casa. O cachorro latia sem parar. Rader era 17 centímetros mais alto do que o pai da família, mas começou a tremer de medo. Ele apontou a arma. Isto é um assalto, anunciou. A menina começou a chorar. Não tenham medo, disse a eles. Do outro lado da cidade, vários quilômetros a oeste, vivia um universitário que não fazia ideia de como os eventos desse dia iriam moldar sua vida. Ele era uma figura bem peculiar, pelo menos na opinião de sua mãe. Nunca conseguia ficar parado, sempre precisava de alguma coisa para fazer com as mãos. Era um sabe-tudo. Na infância, ao brincar de polícia e ladrão, sempre era o policial. Quando os outros garotos o forçavam a ser o bandido, ele ia embora. Parecia bem comportado, mas não era. Arrumava brigas com muitos dos outros garotos que turbulenta e operária a zona oeste de Wichita, mas aprendeu a evitá-las. Venceu campeonatos de debate no ensino médio, mas escondia da mãe as noites na farra. Fez o papel de Snoopy na produção do ensino médio de Você é um Bom Rapaz, Charlie Brown. Obteve a patente mais alta do estoicismo norte-americano, a Eagle Scout, em 1971, um ano antes de se formar no colégio, mas exagerava na bebida às sextas-feiras. Gostava da escola e dos mistérios, em especial das histórias de Sherlock Holmes. Kenny Lander era um adolescente, ainda não desenvolvera por completo sua personalidade profundamente reflexiva, mas sabia por que gostava dessas histórias. Holmes solucionava assassinatos, o crime mais difícil de resolver, porque a melhor testemunha possível estava morta.
15 de janeiro de 1974, 3h30 da tarde. Número 2. Todos amarrados. Os jornais vespertinos aterrissaram nas varandas de Wichita entre 15h30 e 16 horas, com a manchete "Fita apagada", revela o juiz na primeira página. O juiz John Sirica, de Washington, D.C., estava furioso por causa de uma lacuna de 18 minutos em uma gravação de uma das conversas particulares do presidente Nixon a respeito da invasão ao Hotel Watergate. Esse era o destaque no noticiário nacional no instante que Carmen e Danny Otero chegaram em casa, depois de sair da escola de Robson. Os dois notaram diversas coisas estranhas. A perua não estava lá, a porta da garagem estava levantada, a porta dos fundos estava trancada. Lucky os fitava do quintal dos fundos. Isso chamou a atenção deles, porque seus pais nunca o deixavam do lado de fora. O cachorro latia para estranhos. Quando abriram a porta da frente, encontraram a bolsa da mãe no chão da sala de estar com o conteúdo espalhado. Eles viram a bolsinha branca de Josie na cozinha e a carteira do pai com cartões e papéis espalhados em cima do fogão. Recipientes de carne enlatada e uma embalagem de pão ainda aberta repousavam sobre a mesa. Danny e Carmen correram para o quarto dos pais. Ali, eles os encontraram, com as mãos amarradas para trás das costas e os corpos rígidos e frios. Naquele instante, Charlie andando para casa pela Ed Moore, ainda ansioso devido ao dia de exames finais na escola secundária Southeast, na rua, recolheu um panfleto religioso na calçada. "Você precisa de Deus em sua vida", era a mensagem. Ele o largou. Sua mãe os tinha ensinado sobre Deus. Quando Charlie viu Luke parado no lado de fora, além da porta da garagem levantada, decidiu que faria uma brincadeira com a mãe por ser esquecida. Então entrou e ouviu Danny e Carmen gritando no quarto dos pais. O que viu fez com que fosse correndo para a cozinha, onde apanhou uma faca. "Quem quer que esteja nesta casa está morto", berrou. Ninguém respondeu. Ele pegou uma régua métrica e saiu dando golpes com ela até se estilhaçar. O telefone estava mudo. Charlie correu para fora e bateu na porta do vizinho. Os policiais Robert e Jim chegaram ao número 803 na North Edmore às 15h42. Um adolescente correu até eles, parecendo descontrolado e transtornado. Disse que seu nome era Charlie. Contou aos policiais o que encontrariam dentro da casa. "Fique aqui fora", pediram eles a Charlie e às duas crianças que o acompanhavam. Os policiais entraram, viram a bolsa, avançaram pela casa e empurraram a porta do quarto principal. Um homem jazia amarrado no chão. Uma mulher estava deitada na cama com as pernas nuas dobradas e pendendo para a beirada, além do rosto riscado pelo sangue seco que escorrera do nariz. A corda em volta do pescoço tinha sido cortada. Os policiais descobriram mais tarde que Carmen partira as amarras com a ajuda de um cortador de unha, tentando freneticamente reviver a mãe. O policial procurou sentir a pulsação dos corpos, então passou um rádio para a central. 2 possíveis vítimas de homicídio. Os policiais saíram da casa e foram até as crianças, que pareciam fora de si. Haviam mais 2 irmãos, os adolescentes disseram. Eles ainda não voltavam para casa. "Não podemos deixar que vejam isso. A perua da família não estava lá", contaram. Os policiais anotaram tudo. Mais policiais chegaram, seguidos por investigadores. Os policiais interrogaram as crianças. "Vocês acham que o pai de vocês pode ter feito isso?" Charlie continuava pedindo que Josie e Joey fossem impedidos de entrar na casa. Os policiais afastaram as crianças da casa. O detetive Ray Floyd puxou Charlie de lado. "As 2 crianças foram encontradas dentro da casa", contou Floyd a ele. "Estavam mortas." O telefone na mesa de Jack Bruce tocou minutos depois. "Temos 4 pessoas mortas em uma casa em Edmore", anunciou a central de emergências. "O quê?" "4 pessoas mortas na Edmore." "Como assim 4 pessoas mortas?" "As 4 estão mortas e todas estão amarradas." Bruce, com sua estatura elevada e postura confiante, era um tenente-coronel que supervisionava os investigadores dos departamentos de narcóticos e homicídios.
Percebeu que outros telefones tocavam nas demais mesas e observou os detetives dispararem para a porta. Em questão de minutos, Bruce estava falando em 2 telefones ao mesmo tempo, tentando evitar que os policiais acabassem atrapalhando uns aos outros. Ele distribuiu tarefas, enviou o pessoal do laboratório forense, coordenou turnos. Todo o departamento de polícia foi mobilizado. O sargento Joy Thomas chegou minutos depois da primeira ligação e isolou a cena do crime, o que significava impedir que as pessoas contaminassem as evidências antes que os investigadores assumissem o controle. Thomas fez uma ronda rápida, espiando o interior da casa, cômodo por cômodo, apenas tempo suficiente para ficar irritado. Essa questão, e em questão de minutos, o lugar ficou lotado. Detetives, o pessoal do laboratório forense, oficiais de alto comando. Assim como Thomas, todos ficaram abalados com o que viram. O detetive Gary desceu ao porão escuro. Não tinha levado uma lanterna. Foi tateando o caminho, entrou em um cômodo, apalpou uma busca de um interruptor e roçou alguma coisa pendurada no teto. Encontrou o interruptor e viu uma menina morta, seminua, pendendo de um cano de esgoto por um nó de forca feito com uma corda de cânhamo. O cabelo escuro caía sobre uma bochecha e a língua se projetava para além de uma mordaça. O Major Cornwell chefiava a unidade de homicídios. Ele assumiu o controle. Cornwell e Burney, um detetive veterano de rosto marcado pelo tempo, se deram conta de que quem quer que tivesse feito aquilo tinha usado uma variedade de nós para atar os punhos, tornozelos e gargantas. Eles suspeitaram que o assassino ficara sem corda. Os punhos de alguma das vítimas estavam presos com fita. O menino tinha morrido ao lado de seu beliche. No quarto dele, Cornwell viu algo que ficou em sua mente por toda a vida. Marcas de cadeira no carpete. Pareciam frescas. Cornwell achou que sabia o que aquilo significava. O assassino, depois de amarrar os punhos do garoto, depois de passar 2 camisetas e uma sacola plástica por cima da cabeça da vítima, depois de apertar com força a corda do varal em volta do pescoço da criança, tinha posicionado uma cadeira ao lado do garoto para que pudesse vê-lo sufocar. Havia tantas marcas de amarra nas gargantas dos outros membros da família Otero que aparentemente o assassino os havia estrangulado mais de uma vez, deixando que recuperassem um pouco de ar e só então colocando um fim em suas vidas. Kate Sanborn, o promotor público do condado de Sedgwick, deu uma volta lúgubre pela casa, ostentando seu corte de cabelo ao estilo militar. Os detetives lhe disseram que tinha encontrado fluido seco na coxa desnuda da menina e manchas do mesmo material no chão. Ao que parecia, o criminoso havia se masturbado em cima dela, contaram. O chefe de Cornwall, o detetive coronel Bruce, entrou mais tarde naquela noite, depois que os corpos tinham sido levados, passando pelos repórteres e fotógrafos que corriam de um lado para o outro em meio ao frio que fazia do lado de fora. Fotografaram as crianças sobreviventes sendo conduzidas às pressas por baixo da fita que isolava a cena do crime. Filmaram a remoção dos corpos. Isso vai abalar a cidade, pensou Bruce. Descansem um pouco, aconselhou Bruce aos detetives. Tenham uma boa noite de sono para poderem voltar. Ninguém lhe deu ouvidos. Caldwell se ofereceu para passar a madrugada toda na casa. Se o assassino retornasse ao local do crime, eles receberiam. Caldwell ligou para a esposa para avisá-la. Ela ficou aborrecida. Então ele e o outro detetive se acomodaram. Às vezes, espiavam pelas janelas. Tudo o que viam eram fotógrafos e uma procissão de curiosos. De volta à sua sala no distrito policial, Cornwell refletiu sobre os relatos conflitantes. Um vizinho disse que tinha visto um homem branco, alto e robusto usando um casaco escuro do lado de fora da casa do esgoteiro por volta das 8h45. Outras testemunhas descreveram um homem muito mais alto e talvez 1,60 m de altura. Disseram que tinha uma cabeleira preta e pele morena. O chefe de polícia Floyd Hannon contou aos repórteres que o suspeito poderia ser do Oriente Médio, mas, no retrato falado feito pela desenhista da polícia, o sujeito aparentava ser de ascendência hispânica. Na verdade, se parecia bastante com Joey Otero, com um bigode fino. Outra pessoa afirmou ter visto um homem de cabelos escuros dirigindo a perua do Otero por volta das 10h30 daquela manhã. Um detetive tinha encontrado o carro do Otero estacionado no mercado Dillons,
na esquina da central com a Oliver, a 800 metros de distância da casa. A posição do assento mostrava que o motorista poderia ser baixo. Cornwell passou a noite em sua sala, recebendo ligações, levantando hipóteses, tirando cochilos na cadeira. Ele e outros detetives passaram 3 dias sem ir para casa, se alimentando apenas de sanduíches. Durante 10 dias, 75 policiais e investigadores trabalharam 18 horas por dia. O assassino usara uma variedade vertiginosa de nós. Nós de volta do fiel, nós simples, nós corrediços, nós direitos, nós de mão, nós de sangue. Havia tantos nós que um detetive tirou cópia dos nomes, desenhos e descrições de uma enciclopédia publicada pela Naval Institute Press. Talvez o assassino fosse um marinheiro, pensou Bruce. Os investigadores estudaram os relatórios das necrópsias. Os legistas encontraram hematomas no rosto de Julie. Ela fora espancada antes de morrer. Havia marcas profundas em volta dos punhos de Joe. Ele lutara para romper suas amarras. Joey mostrava marcas de amarras e capilares rompidos no pescoço e no rosto. O menino morrera de estrangulamento e asfixia. A necropsia mostrou que Josie pesava apenas 52 quilos e morrera em um nó de forca com as mãos amarradas às costas. Havia sido amarrada nos tornozelos e joelhos com um fio que superteava até a cintura. O assassino cortara seu sutiã na parte da frente e abaixara sua calcinha até os tornozelos. O pessoal do laboratório extraíra fluido seco da coxa da menina. Quando colocaram os fragmentos sobre o microscópio, havia o esperma. Ao final da primeira semana, com a privação de sono, os investigadores começaram a ficar sem forças e sem ideias. Eles apelaram para uma ideia maluca. Caldwell e outro detetive passaram outra noite na casa, dessa vez com uma médium. Ela alegava já ter ajudado a resolver um crime ao conduzir a polícia a um corpo em um baú. Os dois policiais se sentaram em silêncio enquanto a médium rabiscava suas impressões. Não deu em nada. Houve também uma enorme atrapalhada. Alguém perdeu grande parte das fotos da necropsia e inúmeras fotos da cena do crime. O chefe de polícia estava soltando fogo pelas ventas. Mesmo assim, restara uma pilha de fotografias para ser analisada. Em meio às imagens, notaram uma coisa curiosa: uma foto de uma forma de gelo na cozinha ainda com a água congelada dentro. O assassino atacara antes das 9 horas da manhã e aumentara o aquecimento antes de deixar a casa. Testemunhas viram a Vista Cruiser do Zoteiro na rua por volta das 10h30. O fotógrafo da polícia chegou 6 horas mais tarde e a foto mostrava o gelo. Não era necessário ser um Sherlock Holmes para entender o que acontecera. Um policial tinha aberto o freezer do Zoteiro e preparado uma bebida depois de inspecionar os mortos. O chefe Hannon realizava coletivas de imprensa 2 vezes ao dia, revelando detalhes e especulando a respeito de motivos e suspeitos. O matinal Wichita Eagle e o vespertino Beagle faziam a cobertura de cada acontecimento. Os leitores descobriram que Josie e Joe eram alunos exemplares, que Joe e Julie Otero assinaram uma hipoteca de $16.850 para adquirir sua casa em estilo de fazenda, que os assassinatos indicavam algum tipo de fetiche. A cobertura da imprensa incluía uma foto forense de um fio com o nó usado pelo assassino, diagramas na primeira página feitos pelo cartunista do jornal Jerry Battle, mostrando em quais lugares da casa os corpos foram encontrados, e um desenho de Josie pendurada no cano. Nada disso deixou uma impressão duradoura em Kenyon, o garoto da Zona Oeste. Os assassinatos do Zoteiro aconteceram na Zona Leste. Wichita, em 1974, era uma cidade dividida socialmente, com uma fronteira delimitada de maneira clara pelos rios Arkansas e Little Arkansas, que convergem no centro da cidade. Eram estereótipos generalizantes, mas a Zona Oeste era considerada mais operária, enquanto a Zona Leste mais elitizada. Os pais de Lander, Lee e Irene, leram a respeito dos assassinatos com consternação, mas o filho prestou pouca atenção, embora sonhasse em entrar para o FBI. A inspeção e inspiração para isso foi o irmão de Irene, Ernie Alzik, o agente federal. Se você se candidatar para o FBI, eles vão querer que você entenda um pouco de contabilidade, afirmou o tio Ernie. Então, Landry, um estudante de história na Universidade Estadual de Wichita, acrescentou contabilidade à sua grade de disciplinas.
Para ganhar um pouco de dinheiro, ele trabalhava como vendedor de Bentleys Clothing Company, do distrito industrial da zona norte de Wichita. Não estava tão certo a respeito do FBI. Tinha outras distrações: garotas, golfe e cerveja. Às vezes, muitas cervejas. Jogava sinuca e pimbolim em um bar da zona oeste chamado Old English Pub. Landry não deu muita atenção aos assassinatos do Oteiro. O pub já parecia perigoso demais. Havia um cara que frequentava o lugar, Bell. James Eddie Bell era o nome do filho da puta, um grandalhão metido a valente. No pub, Landry mantinha a distância de Bell e falava manso quando estava perto dele. Era difícil. Landry tinha uma língua afiada. Janeiro a abril de 1974. Número 3. Temores e possibilidades. Os Otero foram enterrados em Porto Rico. Os filhos sobreviventes deixaram Ista para sempre. Encontraram um lar com familiares em Albuquerque. O futuro de Charlie Otero lhe traria depressão, raiva, um rompimento com os irmãos e o cumprimento de uma sentença de prisão por violência doméstica. Também abandonaria Deus, visto que acreditava que ele tinha abandonado sua família. Charlie não tinha resposta para questões que o perturbavam. Por que alguém atacara sua família? Como passara pelo cachorro? Como convencera um pugilista, como seu pai, a colocar os punhos atrás das costas? Deve ter havido mais de um assassino, pensava Charlie. Charlie queria matar todos eles. A polícia começou analisando 4 possibilidades. A número 1 era que o assassino era alguém da família. Essa ideia foi descartada bem depressa. A número 2, havia uma ligação com o tráfico de drogas. Na aeronáutica, Joseph Otero tinha servido na América Latina. Depois de dar baixa como militar, Joey arrumou um emprego que lhe dava acesso a aeronaves particulares, e isso chamou a atenção dos investigadores. Talvez o enorme acordo de transporte internacional de drogas tivesse dado errado, o que poderia ter levado ao assassinato dele e de sua família como uma forma de vingança. Cornell e Hannon voaram para Panamá e para Porto Rico para explorar essa possibilidade. Bruce não estava tão certo quanto a essa possibilidade. Os policiais não tinham encontrado sequer uma aspirina na casa, muito menos drogas ilegais. A terceira hipótese era: alguém estava atrás de Julie. Ela trabalhava na Coleman. Por acaso teria arrumado um amante ciumento por lá? Seu antigo supervisor fora baleado e ferido poucos dias antes da morte dela. Havia alguma ligação? E a quarta era: o assassino era um ladrão que matou para encobrir seus rastros. Os detetives investigaram cidadãos com passagens pela polícia por furto e arrombamento, embora as únicas coisas que tivessem sumido fossem o relógio de Joy, o rádio de Joy e um molho de chaves. 4 ideias, 4 buscas inúteis. Dennis Rader passava 2 horas com o zoteiro. Em seguida, se esgueirara para dentro do Vista Cruiser e dirigira até o mercado Dillons. Foi por pouco. O tanque da perua do zoteiro estava quase seco. No caminho, manteve o capuz da parca levantado para esconder o rosto. Antes de sair, ajustou o banco para a frente a fim de disfarçar sua altura. Caminhou até o próprio carro, um Impala Coupé branco de 1962. Ali fez um inventário de tudo que levara naquela manhã e então se deu conta, com o estômago embrulhado, que deixara a faca na casa do zoteiro. Dirigiu de volta à casa na North Edmond, estacionou na garagem, caminhou até a porta dos fundos e pegou a faca. Então foi para casa, a cabeça latejando. Tomou 2 comprimidos de Tilenol, em seguida seguiu o caminho de longa data para um bosque onde brincava quando criança, à margem do rio Little Arkansas, no norte de Wichita. Lá, queimou os esboços que fizera durante o planejamento, junto com as coisas usadas para matar a família. Ele agiu depressa. Sua esposa já estaria saindo do trabalho e ele queria estar em casa. Depois dos assassinatos, cidadãos de Wichita que nunca tinham trancado as portas passaram a fazê-lo. Alguns compraram armas e instalaram sistemas de alarme. Estudantes do ensino médio, como Steve e Rebecca Macy, criaram uma nova rotina ao voltar para casa. Rebecca ficava sentada no carro. Steve entrava na casa levando um taco de beisebol e verificava todos os cômodos e closets e o telefone antes de deixar a irmã entrar.
Crianças mais novas, como Tim Health, um aluno do 7º ano, viveram com medo durante anos, se perguntando se suas famílias poderiam ser atacadas. O caminho que seus pais faziam passava pelas mesmas ruas que os outeiros usavam. O capitão do departamento de homicídios, Charlie Stewart, passou a dormir perto da porta de entrada da casa. Lindy Kelly, um ex-detetive do departamento de homicídios, ficou tão transtornado com o que ouvira de seu melhor amigo, o sargento Joe Thomas, que violou sua regra sobre nunca assustar seus filhos com histórias de trabalho. Contou à filha de 13 anos, Laura, sobre as marcas da cadeira no carpete. O sujeito tinha se sentado para ver o menino se debater, revelou Kelly. Thomas iniciou uma rotina que duraria o restante de sua vida. Todas as manhãs, quando saía para pegar o Eagle, levava um peso de porta, uma pesada barra de metal que viria a acalmar para espancar o assassino do zoteiro, caso algum dia ele decidisse lhe fazer alguma visita. Raider retornou aos confortos de sua vida doméstica. Estava casado fazia quase 3 anos, mas ainda abria as portas para a esposa e a ajudava a vestir o casaco. O casal frequentava a igreja junto com os pais. Ele ajudava com um grupo de jovens, mas estabelecia regras da casa e gostava das coisas arrumadas, em ordem e na hora. E ela obedecia. Ele gostava de estudar romances policiais, revistas sobre investigações e pornografia. Gostava de se masturbar enquanto brincava com algemas. Em seu lar, aconchegante, de apenas 90 metros quadrados, escondia pequenos troféus. No pulso, usava o relógio de joioteiro. Ele funcionava bem e o ajudava a chegar às aulas com pontualidade. A Universidade Estadual de Worcester já iniciara as atividades do primeiro semestre e ele havia escolhido uma especialização em administração do sistema judicial que lhe permitia observar de perto os policiais e aprender mais sobre a sua ocupação. Ele se divertia com a ironia. Começou a escrever sobre o que fizera. Dissera à esposa que tinha muitas coisas para datilografar para a escola. Registrou que Joe Otero pensara em um primeiro instante que sua invasão era uma pegadinha. Anotou o que Josie dissera pouco antes de a enforcar. Escreveu tudo isso, terminou no dia 3 de fevereiro de 1974 e arquivou tudo em um fichário para que pudesse ler sempre que lhe aprovesse. Assinou o documento como BTK, Bind, Torture and Kill. Respectivamente, em português, significa amarrar, torturar e matar. Ele sabia das coisas que poderia fazer com que fosse pego. Se esquecera da faca, permitira que o vissem, não esperara pela presença do cachorro, imaginara que o pai não estaria em casa, entrara em um lugar com gente demais. Decidiu fazer melhor da próxima vez. E haveria uma próxima vez. Ele gostara do tempo que passara com a menina.